Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer hora, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por começar agradecendo pelos 40 inscritos. Isso já é uma meta muito grande. Finalmente a gente chegou a essa marca de 40 inscritos. Estou muito feliz de ter alcançado essa meta e rumo aos 50 agora. Então, né? Hoje o livro vai ser. Para me apresentar, sou Leonardo Aguiar, do canal Leitura Essencial #01, certo? Então hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, que é sobre o Alan Dibb. Esse livro aqui, O Plano de Marketing de uma Página. É um livro que eu acho que é um dos melhores do mercado sobre marketing, e por isso que eu estou fazendo o plano 2. Teve bom engajamento e eu creio que tem muito conteúdo a ser ensinado aí nesse livro. E se vocês quiserem que eu faça sobre outros livros, sobre o livro que eu já falei, comentem aí nos comentários se vocês querem, tá? Mas o objetivo no marketing, ele é encontrar pessoas interessadas no que você faz, você divulgar o produto. Hoje em dia, o marketing digital é muito forte, hoje em dia. E hoje, a maioria das pessoas não faz a menor ideia de qual é o objetivo por trás do marketing. Não faz ideia nenhuma. Simplesmente você vê, por exemplo, no ambiente de trabalho que eu trabalhei, eu trabalhava no local, né? E perguntou se algumas dicas de marketing, coisa e tal. E o cara falou assim: vou gastar, pouquinho dinheiro, vou gastar, sei lá, 10 mil, 20 mil. Eu não vou falar o estabelecimento, mas enfim, o valor é muito pouco, né? Na casa dos milhões que você precisa investir para você criar um marketing muito poderoso, entendeu? Então, quanto mais dinheiro você puder gastar com marketing para prospectos de alta probabilidade, mais chance de convertê-lo em clientes. Então, por exemplo, você está querendo vender um produto. Aí esse produto ele não pode ser vendido online, tem que ser presencial. Pô, será que não tem como você divulgar a marca fazendo com que as pessoas queiram ir presencial ali, entendeu? Porque hoje em dia, se você não tem um negócio presencial, fica muito mais difícil para uma pessoa que não costuma sair muito de casa comprar o produto, entendeu? Então, isso é uma coisa que o marketing fala também, né? E a meta é simplesmente gerar leads, separar quem quer o produto, entendeu? O leads são pessoas que são interessadas no que você oferece, entendeu? O leads é isso. E tem uma estatística que o livro fala, em que basicamente 3% das pessoas estão disponíveis para comprar, 7% muito aberto a comprar e 30% interessado, mas não de imediato. E o resto, que é os 60%, não quer comprar de imediato, não quer nem saber do produto, entendeu? Então, essa coisa de fazer marketing ela é muito importante. E a maioria das empresas fazem atos aleatórios de marketing, em que você, digamos assim, fica postando alguns vídeos no TikTok, no Instagram, e muitas vezes não tem um plano definido de marketing. Como é que o meu restaurante, que é tradicional, vai melhorar o marketing? Ou como uma loja de bijuteria vai conseguir fazer com que venda mais produtos online? Como é que eu vou fazer para que uma fábrica venda ainda mais produtos que eu possa vender? Como é que eu posso fazer com que uma indústria farmacêutica consiga vender o maior número de produtos possível, de remédio, cosméticos? Como é que eu faço a Natura, enfim. Então, são diversas empresas que cada uma cada empresa, né, tem o seu marketing, né? Por exemplo, Coca-Cola, ela não precisa de ter um nome muito forte, entendeu? E ela já coloca o nome das pessoas, né? Porque já é uma marca consolidada. Mas agora a empresa pequena não pode ficar dando esse dado aleatório. Tem que dar uma, um, tem que ter um planejamento mínimo para isso, né? E uma coisa que eu acho que é uma coisa muito interessante, que pouquíssimas empresas fazem, é fazer um cartão personalizado, toda a sua lista de contato. Por exemplo, você está querendo comprar um carro, e aí esse cara, você não comprou, não fez nada, você só entrou no grupo WhatsApp. Aí esse cara manda uma cartão personalizado, ó, se você comprar esse carro, você vai ganhar 10 mil reais pagando o carro. Você vai ter um desconto de 10 mil reais. Por exemplo, o carro é 90 mil, vou pagar 80 mil.
Aí você cria um outro cartão personalizado todo mês. Isso é uma estratégia de marketing muito forte, muito bacana, que há pouquíssimas pessoas no YouTube eu vejo falando, entendeu? E o marketing o dinheiro está no follow-up, entendeu? Isso que é interessante, follow-up é dar um retorno financeiro, entendeu? É quando você entra em contato com o lead ou o cliente depois, entendeu? E ele percebeu que fazendo esse cartão personalizado, ele fez com que cada vez mais os clientes se fidelizassem. Ah, pô, o cara. E a outra coisa que você deve fazer é que você tem que falar uma vez com a pessoa, ela vai dar uma negativa, duas, três, quatro. Quanto mais você falando, entendeu? E o livro defende que em vez de você ser um intruso, seja um convidado bem-vindo, entendeu? Isso que é o importante. Em vez de ser inoportuno, seja um convidado bem-vindo, entendeu? E alguns sinais de infraestrutura de marketing defeituosa é não receber follow-up, é receber o orçamento depois de uma ligação preguiçosa, de follow-up. Então, esses sinais de infraestrutura de marketing que muitas vezes é negligenciado, né? Que, por exemplo, hoje, só empresa grande acaba tendo departamento de marketing. Mas empresa pequena, pô, tem pelo menos o RH, né? Tem o departamento financeiro. Mas, enfim, cada empresa vai ter um plano de marketing, vai ter um departamento, né? E normalmente as grandes empresas que separam em departamentos, né? E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre o ativos em infraestrutura de marketing que criei ou ajudei a gerenciar, que é o que o autor fala. Site de captura de leads, revistas, folhetos, YouTube, podcasts, tudo isso, blogs, resposta automática por e-mail, isso tudo é para você capturar lead, capturar a pessoa interessada no produto que você está servindo. Isso é muito interessante. Eu, por exemplo, quando eu comprei esse livro, eu me candidatei, eu me cadastrei, né, no site dele e eu tô recebendo o e-mail dele o tempo todo. E os e-mails dele são muito bons. O do Alan Dib, que é realmente um cara muito bom mesmo que, né, no mercado, entendeu? E o envelope gordo também é uma estratégia de marketing, né? Que é algo que te dá livros, cartões de acesso exclusivos sobre o produto do online. Então, isso tudo é pendrive. Então, o envelope gordo também é uma estratégia de marketing muito interessante para sua empresa, entendeu? E outra coisa que seria bacana é trazer depoimento de antigos clientes que já negociaram contigo e fazer um vídeo de agradecimento, fazer um vídeo de alguma forma valorizando o tempo que trabalhou junto com ele, que recebeu o produto, como é que foi a experiência, entendeu? E, enfim, voltando o que eu estava falando, outra coisa que eu gostaria de falar é que há três tipos de pessoas para que uma empresa funcione. O empreendedor, aquela pessoa das ideias, o visionário. O especialista, ele é a pessoa que implementa a visão do empreendedor. E o gerente, que é o chega todo dia e certifica de que tudo está sendo feito, entendeu? Então, suas únicas armas de marketing é você gritar o mais alto possível, o que é muito custoso, sai muito custoso você ficar tendo que divulgar seu produto para todos os lugares, ou dar desconto cada vez mais agressivo, que se torna cada vez mais perigoso, entendeu? Então, costuma-se acreditar que a questão é o produto, mas isso não é total verdade. O lucro real vem da forma como você se vende, se promove. Por exemplo, quando você tá numa rua e você tá tocando violino, você tá se posicionando como uma música de qualquer, uma música que você não vai, digamos assim, não é privada, não é uma música exclusiva, entendeu? Agora, quando você se posiciona num palco, você vai lá e aparece no palco e tem o show e cada ingresso custa, sei lá, R$ 20, e aí você vai perceber que ele foi mais valorizado. Por quê? Por causa do local, por causa do posicionamento, entendeu? E a maioria das pessoas, das empresas, tenta vender sem antes conquistar a confiança. E a confiança ela é muito importante. Como eu já falei, às vezes você vai ter que ter uma negativa de uma pessoa, com duas pessoas, você vai ter que assistir. Tenta ser, em vez de ser inoportuno, ser uma pessoa bem-vinda, entendeu? E o caminho certo de hoje em dia é você educar, educar, educar. Fazer especialização, fazer relacionamento, vende mais fácil o seu produto, né? E a maioria das empresas tem um marketing fraco. Por isso que, por exemplo, as grandes empresas, como a Nike, Adidas, como Coca-Cola, Guaraná Antártica, Natura, que é líder de cosméticos,
Pô, todas essas McDonald's, todas essas empresas, elas têm um marketing forte porque elas são as maiores do mercado, entendeu? Elas se lembram. Daqui a 100 anos elas vão ser lembradas, entendeu? Porque tem um marketing forte. Agora, a empresa pequena, a empresa média, não vai ficar, no, imagino, subconsciente coletivo, não vai ficar na mente das pessoas, entendeu? Porque não tem tanta memória associativa, é uma empresa pequena, entendeu? Então, a estratégia de precificação é muito importante também, né? Que você não pode ficar tendo que baratear os seus custos, porque, por exemplo, uma coisa é o varejo, que você vende pela quantidade. Aí você vende pela quantidade e você diminui o preço. Uma coisa é essa. Outra coisa é você diminuir o preços adoidado. Você diminuir e ficar, tentar competir nos preços com a grande empresa não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque, porque a empresa realmente tem pontos de distribuição, né? Você vê também caminhão da Coca-Cola disponibilizando produtos, né, para restaurantes, bares, entendeu? Então, querendo ou não, isso é muito importante de ser falado. E oferecer opções demais, por exemplo, quando você está querendo comprar um sorvete, pô, tem tantas opções que você nem sabe escolher. Às vezes você, por exemplo, você vê a Base de Latte, que é uma empresa consolidada, tem um número de opções limitado, mas a qualidade é muito alta. Por quê? Porque o produto é muito bom, porque é feito é uma marca de grife, entendeu? E o pessoal não se incomoda em pagar um pouquinho a mais. Já no sorvete da Itália, que tem diversas opções, tem mais opções, não é tão visto bem assim, entendeu? Eu só tô dando um comparativo para você entender mais ou menos, entendeu? Então, esse negócio de comparar, ter opções demais pode ser até prejudicial em certas situações. E você tem que resistir à tentação do produto, do desconto, entendeu? Então, convide a testar antes de comprar o produto, convide a testar. Não se deve dividir o time em departamentos, porque isso daí a pessoa, ela fica, por exemplo, teve uma coisa interessante que o livro fala, é que o Alan Dib foi numa concessionária de carros e ele tinha direito a encontrar carros superiores que ele tinha, entendeu? Tá fazendo um test drive, e aí depois o cara foi lá conversar com o gerente e ele percebeu que não, ele só tinha direito a dirigir os carros com uma baixa patente, que são os carros seminovos, carros ruins, que não são de tanta qualidade, e ele ficou chateado, entendeu? Então, se o departamento não ficasse tão separado um do outro, talvez a marketing de venda seria mais forte, entendeu? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deem um like, compartilhem o canal. Muito obrigado pelos 40 inscritos. Estou muito feliz. Estou muito feliz com o andamento do canal. E eu espero que você tenha curtido, dê like e até a próxima.